Quadro Check-up no rádio, nessa manhã de quarta-feira, né? Sempre com um tema aí de saúde, né? Um tema que com certeza aí vai lhe chamar a atenção nesta quarta-feira aqui no quadro Check-up no rádio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. 7h30. Olha, gente, hoje aqui no quadro Check-up no rádio, temos a alegria de receber o médico endocrinologista Alcebiades Neto, que irá nos ajudar a entender um tema de crescente importância, que é a puberdade precoce. Compreender suas causas, impactos e formas de tratamento é fundamental para pais e responsáveis que desejam garantir a saúde e o bem-estar de seus parentes, né? Doutor Alcebiades, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. O que é que caracteriza a puberdade precoce e quais são os sinais mais comuns? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes, né? Eu resolvi trazer esse tema, né, para mostrar um pouco que é endócrino, né, a minha especialidade. Também tem um ramo na pediatria, né, que é essa parte de avaliação da puberdade, né, de baixa estatura em crianças. Então, a puberdade precoce, né, eu resolvi trazer porque cada dia está mais evidente em consultório a crianças entrar em puberdade, né, antes do tempo, né, do tempo recomendado, né, que nas mulheres, né, nas meninas abaixo de 8 anos, né, que é alterado entre 8 e 13 anos, é normal, e no menino, né, entre 9 e 14 anos de idade. Então, a puberdade precoce, ela se caracteriza, né, o aparecimento, né, das características sexuais, né, do menino ou da menina, que acontece nesse período correto, né? E essas características, essas caracterizações, elas aparecem, né? Aparecimento de pelos, né? Aparecimento do axilar, aparecimento de barba, alteração de voz, né? Aparecimento de mamas, aumento do volume testicular, né? Aumento do pênis, né? No menino, que são basicamente essas caracterizações, né? E a gente vem percebendo, né, ao longo das últimas décadas que essa idade de puberdade, ela vem cada dia mais, né, cada década mais reduzindo, né? As crianças, elas estão entrando em puberdade, né, cada vez mais cedo, né? Então a gente acredita, né, que isso tenha várias causas, né? Mas uma causa que vem entrando muito em discussão nos últimos anos, né, é o tempo de tela, né, o tempo que a criança ela fica exposta à tela de celulares, de computadores, né? Isso ficou ainda mais evidente agora nesses últimos 4 anos, né, após a pandemia do Covid-19, em que os pais, né, para ter que trabalhar remotamente, né, às vezes deixava a criança mais tempo em tela, né? E aí a gente vem percebendo que existe uma correlação da quantidade de luminosidade, né, que nós recebemos, né, ou as crianças recebem, estimulando então o início da puberdade. Além disso, tem outras causas, né, que podem estar antecipando essa puberdade, né? Então, por exemplo, pais, né, que começaram a puberdade mais cedo do que o normal, né? Crianças que têm algumas doenças, né, que alteram, por exemplo, alterações de tireoide, crianças que são diabéticas, né, ou crianças que necessitaram de hormônios, né, durante a infância, né, na primeira infância. Enfim, tem várias outras causas, mas eu resolvi falar um pouco mais, né, desse tempo de tela que pediatras, né, já vem batendo nessa tecla já há um tempo, né, nesse assunto há um tempo, não só pela questão da puberdade, mas também por outros motivos, né, esse tempo em tela, principalmente relacionado a aprendizado, né, a déficit de atenção, enfim, há outras coisas que esse tempo de tela exagerado pode levar para as crianças, né? Agora, doutor Alcebiades, como a puberdade precoce pode afetar a saúde física e emocional das crianças? Então, acho que para mim o grande problema da puberdade é exatamente esse, né? A criança entrar em puberdade antes do tempo, ela traz consequências muito mais físicas,
né, e emocionais do que propriamente fisiológicos, eu digo assim, corporais, né? Principalmente porque as crianças que entram nesse tempo antes do recomendado acaba se expondo, né, a uma alteração corporal quando ela está na fase da criança, né, que ela não está ainda adaptada à vida adulta. Então ela, ao perceber, por exemplo, o aparecimento de mamas ou de pelos corporais, ela vai se comparar com um amigo, né? E às vezes, né, ainda ela tem uma cabeça de uma criança, ela brinca como uma criança, né, que de fato ela é. Então isso traz repercussões para ela do ponto de vista emocional, e também, né, a gente bate muito na tecla do risco dessa criança receber algum tipo de violência sexual, né? Enfim, a maioria delas começam a puberdade, os pais às vezes não percebem e às vezes ainda anda na rua ou na própria casa recebendo visita de alguém sem sutiã, por exemplo, no caso das meninas, ou sem calcinha, né, quando ela é menorzinha, e isso às vezes, né, pode induzir violência sexual de outras pessoas que possam porventura ver, né? A gente sabe que existe esse problema, né? E para mim acho que é o mais assim que impactante nesse sentido, né, da parte emocional e social que a puberdade precoce ela pode vir a desencadear, né, para uma criança. E quais são os fatores de risco? Aliás, existem fatores de risco que podem aumentar a probabilidade dessa puberdade precoce? Sim, né, a gente sabe que tem esse tempo de tela, né, que eu falei, de exposição à luminosidade de telas de celulares, principalmente. Mas a gente sabe, por exemplo, que existem alguns que a gente chama de disruptores endócrinos, né, que algumas substâncias que são utilizadas, alguns tipos de óleos, né, shampoos, enfim, alguns produtos, né, que são utilizados no dia a dia, que existem alguns componentes, né, obviamente não são todos, existe uma lista de produtos que aumenta esse risco, né, de desenvolver a puberdade precoce, e aí esses disruptores eles podem acelerar o processo de puberdade. E existem outros fatores de risco, né? Por exemplo, alguma outra doença endócrina, né, mais rara, como alteração de tireoide, diabetes em crianças, pais ou mães, né, que entrarem em puberdade antes do tempo. Tudo isso são fatores de risco que podem, né, fazer essa criança passar por esse processo de puberdade precoce. Como é que os pais podem perceber os primeiros sinais e quando devem procurar um especialista? A gente sempre orienta, né, que os pais, né, eles vejam a criança durante o banho, né, principalmente quando ela estiver nesse período de idade, né, 8, 9 anos para meninos e meninas. E aí a gente observar, no caso das meninas, né, o primeiro marco do desenvolvimento da puberdade se caracteriza pelo aparecimento da mama, né, da mama bilateral, às vezes só uma. É o primeiro sinal, né, que chama a atenção, né, para o acompanhamento da puberdade. Muitas mães pensam, né, que os pais pensam que o primeiro sinal é o aparecimento, por exemplo, do odor axilar, né, popularmente conhecido como sovaqueira, né? Só que na maioria das vezes, né, na verdade, o critério que a gente utiliza é o aparecimento da mama nas meninas. E nos meninos é muito mais difícil de avaliar, porque não é comum assim o pai, né, dar banho ou avaliar a criança, né, mas o primeiro aparecimento no menino é o aumento do volume testicular, né, ou seja, o testículo de uma criança infantil assim, até 8 anos é para ser abaixo de 4, 3 milímetros, né, e aí a partir de 4 em diante, né, 5, 6, 7... é que essa criança a gente diz que está em puberdade. E aí depois disso, né, aparece os pelos, né, na região genital, pode aparecer a questão do odor axilar, aumenta o tom da voz, né, nos meninos, e nas meninas, né, isso acontece mais antecipadamente do que os meninos. E um marco também da puberdade é o famoso estirão, né, o estirão do crescimento, que é quando a criança ela tem uma velocidade de crescimento maior, né, do que
o normal, né? E aí essa velocidade de crescimento se dá em decorrência do aumento dos hormônios, né? Masculinos e femininos, que aí faz essa rapidez do crescimento, né? Para se ter uma ideia, a velocidade mais ou menos de crescimento de um menino na puberdade é de quase 10 centímetros por ano, ou seja, ele cresce, né, quase 1 centímetro por mês, né? E uma mulher, né, uma menina, de 8 a 10 centímetros por ano. E aí isso tende a ser finalizado na menina após ela menstruar, né, a primeira menstruação da mulher, que se chama de menarca. E no menino, né, ela não existe assim um marco de finalização, mas é mais característico na menina, né, que é a primeira menstruação dela, é quando a puberdade ela se finaliza. Quais são as opções de tratamento disponíveis para a puberdade precoce? Então, a gente tem muito estudo sobre essa parte de tratamento de puberdade, né? Mas assim, além de criança precisar de terapia, né, do ponto de vista psicológico, né, para aprender a conviver com essa mudança, né, de corporal antes do tempo esperado, né, a gente também pode lançar a mão de medicamentos, né? Então eu tenho algumas crianças que eu acompanho aqui, que eu precisei iniciar medicação, não são todos, né? Na verdade é a exceção. E o mais interessante é que essa medicação ela é 100% gratuita, né? Ela é oferecida pelo SUS, né? Via medicamentos especiais, né? De controles, na verdade, de controle especial não, medicamentos da lista especial do SUS, que é disponibilizado, né, pelo Estado via o serviço da Unicat, né? Que aqui em Caicó funciona aqui próximo, né? Quase aqui de frente à 95. E aí essa medicação ela é injetável, né? Ela é feita intramuscular, geralmente no bumbum da criança, e geralmente é feita a cada 28 em 28 dias. Então não é uma coisa diária, é de 28 em 28 dias. E isso, o objetivo é que a gente, de certa forma, pare, né? Passe um freio naquela puberdade que começou antes do tempo, né? Dando tempo para a criança amadurecer do ponto de vista psicológico, né, até atingir uma idade considerada correta, né, e que um exame que a gente usa muito, que é a idade óssea, que é aquele raio-x das mãos e punhos, quando a criança ela atinge a idade cronológica, que é a idade física, que é compatível com a idade do osso, é que a gente então para a medicação, né, nós especialistas paramos a medicação, e aí após parar, a gente deixa a puberdade dela voltar a acontecer no tempo normal, né, com o psicológico amadurecido, né, para que ela então vivencie esse momento, né, na época correta, sem acelerar o processo, né, crescendo na época correta, enfim, e aí melhorando não só a questão fisiológica, né, que é a saúde, mas também melhorando essa questão da convivência social, né, e a parte psicológica e emocional. Doutor Alcebiades, qual é o papel da alimentação e do estilo de vida no desenvolvimento da puberdade precoce? Então, a alimentação, né, eu diria que ela também faz parte do acompanhamento, né, da criança, principalmente porque nessa fase da puberdade a criança ela se encontra em um intenso crescimento, né? E aí, em virtude desse crescimento tá mais acelerado, a gente recomenda então que nessa fase ela tenha uma ingesta maior de proteína, por exemplo, carnes, né, ovo, derivados, né, de animais, né, e feijão, né, que ela durma cedo, né, por volta das 8 horas, né. Quanto mais cedo ela dormir, melhor para o crescimento, porque o hormônio do crescimento ele é produzido exclusivamente à noite, né? Então não adianta uma criança, por exemplo, dormir de meia-noite e acordar de 10 da manhã. Por mais que ela tenha feito 10 horas de sono, ela fez 10 horas de sono na época errada, né? Ela dormiu mais tarde, na época em que o hormônio do crescimento já estava diminuindo, e acordou mais tarde, né? Que não existe hormônio do crescimento. Então essas crianças a gente recomenda dormir mais cedo, né, para poder pegar esse pico do hormônio do crescimento e se alimentar principalmente, né, ingerindo, aumentando, estimulando, na verdade, a ingesta de proteína. Além disso, a atividade física, que eu recebo muita pergunta dos pais,
doutor, minha filha está querendo ir para academia, né, fazer musculação nessa época que ela está em puberdade. Ela é uma recomendação, né? Assim, do ponto de vista de diretrizes, não existe uma recomendação formal, né? Mas a gente pede que ela faça atividades recreativas, né? Pule, brinque, corra, como a criança deve fazer. Obviamente, se ela já estiver adaptada a uma natação, adaptada a um futebol, a um vôlei, enfim, a outros esportes, ok. Porém, a musculação, a opinião de especialistas é que a gente evite carga, né? Carga, por exemplo, excedida, né? Para que a criança ela não atrapalhe o crescimento na fase da puberdade. Então, vou só citar um exemplo, fazer agachamento, leg press, por exemplo, numa criança de 10 anos de idade com peso para tentar hipertrofia, não é o objetivo, né? Então, aqui o objetivo é mais atividades recreativas, né? E aquela criança que já tem uma atividade física que não seja uma atividade física de alto rendimento, né? Porque isso também atrapalha o crescimento, a puberdade, ela está indicada. Quais são os mitos comuns sobre a puberdade precoce que precisam ser desmistificados? Então, os mitos eles decorrem principalmente relacionados à questão da alimentação, né? Que os pais ficam com receio de oferecer determinados tipos de alimento, ou tende a querer mais. Como a criança ela começa na fase da adolescência, começa a ter uma certa seletividade, a não querer comer proteínas, querer mais comer chocolate, e aí os pais tendem a oferecer mais, né, na conversa com o médico, e mostrar a importância da proteína, né, na ingesta. E outra coisa interessante é exatamente isso que eu falei anteriormente. Existe um mito, né, dessa atividade física, de academia, que as próprias crianças, né, elas começam a desenvolver, né, que dá para fazer musculação, que dá para ir para academia pegar muito peso, enfim, por questão estética ou de saúde. Mas aí a gente tenta, né, via a opinião de especialista, né, para tentar reduzir essa ida, para não pegar tanto peso, né. O objetivo aqui não é aumento de massa muscular, o objetivo aqui é só saúde, né, crescer saudável. E outra coisa que também é em relativa à medicação, existe um certo receio dos pais, como a medicação ela também é de certa forma uma medicação hormonal, um bloqueador hormonal, os pais ficam com receio, né, de fazer uma furada mensal, por mais que seja mas é doloroso, né, a criança ao longo de vários meses, né, vários anos, ela pode se sentir então com medo, né, de fazer o procedimento. E isso os pais às vezes têm receio de acontecer, e a gente acaba orientando, né, de forma adequada para evitar o máximo possível, né? Mostra para o doutor essa foto, Geraldinho. Ele colocou o seguinte: eu queria saber, minha filha tem 4 anos e já começou esses pelos nas axilas e nas partes íntimas dela. Estou preocupada porque ela só tem 4 anos. É tanto que eu evito ela usar roupas cavadas só em casa. O que é que eu devo fazer? Então, isso daí se chama de, provavelmente, pubarca, né? Pubarca precoce, que é o aparecimento de pelos, né, na região axilar e na região inguinal. Eu não posso garantir que porque eu precisaria ver se ela desenvolveu mama, né? Se ela tem mama ou não. Porque se ela tiver mama, está caracterizada por puberdade, e como ela tem 4 anos, ela precisa sofrer o bloqueio hormonal, né? Enfim, uma criança, se realmente com 4 anos de idade ela tiver puberdade, está anormal, né? Muito anormal. É raro? É raro, né? 4 anos é raro. É muito mais comum, assim, quando entra em puberdade a partir dos 6 anos de idade, na mulher e no homem também, né? Mas 4 anos, 3 anos, quando entra em puberdade, né? Geralmente é uma puberdade que a gente diz assim que é mais... que tem sempre algo por trás, né? Não é só uma puberdade de causa idiopática. Idiopática na medicina é algo que a gente não encontra uma causa, a gente chama de idiopática. Então, quando uma criança entra em puberdade com menos de 6 anos, a gente sempre vai investigar alguma doença que está causando essa puberdade. E aí, no caso da ouvinte, né, do ouvinte, esses pelos eles podem ser apenas a pubarca, né, com o do axilar, né, com o aparecimento desses pelos. E essa pubarca, né, o interessante é que ela
pode ser uma doença por trás dela, chamada de hiperplasia adrenal congênita, mas também pode ser uma coisa idiopática, ou seja, sem causa, e que não seja puberdade. De qualquer forma, ela precisa de uma avaliação, né? Uma avaliação médica, para ser avaliada a mama, para ser avaliada a questão do LH, do FSH, do estradiol, que são os hormônios sexuais femininos que estão aumentados na vigência de uma puberdade precoce, né? Só para fechar, eu sei que o tema não é esse, mas eu queria muito que o doutor tirasse uma dúvida. Se o paciente foi diagnosticado com CIAD, é isso mesmo? Sim. CIAD, né? É resolvido com tratamento, por exemplo, de tantos dias ou tem que ficar em acompanhamento? E se a restrição de água fica para sempre? Então, o CIAD realmente não tem muito a ver com o tema, mas é uma doença rara, né? Chamada de síndrome da secreção inapropriada do ADH, né? Ocorre uma produção excessiva do ADH, que é um hormônio que a gente controla o nosso xixi, né? A produção de quanto de água que sai na urina. E quando a gente tem essa doença, né? Uma pessoa tem essa doença, ela perde a capacidade de controlar os níveis de sódio do corpo. O sódio ele tende a cair, né? A gente chama de hiponatremia. E o tratamento para isso, quando a gente realmente confirma o CIAD, né? O CIADH também chamado, a gente então pede para a pessoa, né, realizar o primeiro tratamento, então a restrição de água, né, da ingesta de água, em torno de 1.000 a 1.500 ml ao dia, né? Na grande maioria das doenças, ou até mesmo como prevenção, a gente pede um aumento da ingesta hídrica diária, né? Mas nessa doença específica, a ingesta excessiva ela pode piorar os níveis de sódio e aí a pessoa ia até parar no hospital ou na UTI por sódio baixo, né? Então é uma das poucas doenças na medicina que a gente orienta essa restrição hídrica, né, de 1.000 a 1.500 ml. Ele pode ser temporário, né, ou seja, durar poucos meses, poucas semanas, depende da causa, ou ser definitiva, ou seja, ir para sempre, né? Depende da causa, né? Então, por exemplo, uma pessoa, esse CIAD é muito comum em quem tem, por exemplo, tumor de pulmão, um câncer de pulmão, quem tem algum tipo de câncer, pode levar ao aparecimento dessa doença, né? Mas existem outras causas, o próprio medicamento, uso de lítio, uso de vários medicamentos pode levar. Então, a resposta para o ouvinte depende da causa que levou o CIAD. Se for uma causa temporária, essa restrição será temporária. Se for uma causa definitiva, ou seja, uma coisa que não vai ter cura, aí a restrição precisa ser para toda a vida. Dr. Alcebiades Neto, ele é médico endocrinologista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99647-7721. No Instagram você encontra ele aí no Dr. Alcebiades Neto. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, né? Agradeço a todos pela participação e até a próxima quarta. 7h53, a gente volta.